fatos em tempos de fake news. Só um pouquinho. Ah, legal, conceito de pós-verdade, Esse, legal. esse aqui, eu li. Muito bom esse aqui. Eu recomendo para vocês, se vocês puderem baixar em PDF, ou comprar até o livro, uma leitura assim que em um dia e meio vocês lerem. Muito bom. Ele fala principalmente das eleições norte-americanas, é, do Trump, né, da outra, e principalmente focando quando ocorreu as presidenciais do Brasil, quando tinha bastante aquela questão das fake news, né? Então ele fala Sim. bastante aqui a questão do aquecimento global, entre outras coisas, principalmente a questão ali das verdades, o que é questão das pós-verdades, então principalmente, então ele foi principalmente voltado em cima do jornal do New York Times, né? Então que é um dos famosos, né? O Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Já coloco aqui no chat o nome do livro. Pode prosseguir, professor. Beleza. Então, olha só, é interessante a gente perceber, então, como esse processo de argumentação chega para a gente, né? Eu trouxe, para retomar um pouquinho a aula passada, né, a competência número 3, que vai trabalhar com essa questão da leitura de mundo, essa percepção, trouxe alguns conceitos elementares, e a gente segue, então, para a competência número 4, que vai falar sobre a questão da progressão textual, né? Ou, então, como vocês conhecem, a questão da coesão, né? Os elementos coesivos, né? Como colocar esses operadores argumentativos dentro do texto para promover essa marra dentro das ideias. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aí, então, enquanto análise, né, o que é argumentar, né? Então, a gente começa a pensar que a argumentação seria um ponto de convencimento de alguém de alguma coisa, né? É como se fosse uma guerra, né? As pessoas têm o processo argumentativo como se fosse uma guerra para comprovar que eu sou melhor do que o outro, né? Muito pelo contrário, o processo argumentativo, ele baseia-se em elementos que você traz, né? Depois que você tem essa problemática apresentada, você traz esses elementos refletidos em seu conhecimento de mundo para o processo argumentativo, né? Então, argumentar é, ao mesmo tempo, você trazer uma opinião, né? Uma construção individual e trazer elementos que promovam esse embasamento do que você está falando, né? É igual falar bem assim, tomar vacina não é legal, né? Ninguém tem que tomar vacina. Só que eu não trago elemento algum para comprovar essa minha opinião, essa minha tese, né? Se eu trouxesse elementos, aí está o processo argumentativo. Se ele é validado ou se ele é invalidado socialmente, isso aí é um outro aspecto. Mas eu consigo trazer elementos que vão corroborar a esse meu pensamento, né? Então, esse é o processo argumentativo. Não é a tentativa de você convencer alguém de alguma coisa. Não está ligado aí, né? Mas sim o processo de você refletir sobre aquela situação e trazer elementos que embasem, né? Trazer base ao que você fala cotidianamente. Aí tem um aspecto importante, que é o seguinte, ó. Tá, eu coloquei essa frase do Joseph Joubert, que é o seguinte: o objetivo da argumentação ou da discussão não deve ser a vitória, mas sim o progresso, né? Não deve ser você querer vencer uma batalha, mas sim promover uma discussão em si, né? Então, há algumas maneiras de construir essa argumentação, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Que é você trazer elementos, aí o professor Edson citou a questão de livros, foi colocado aqui também no chat pela Fabiana a questão do jornal, né? A importância de você estar em contato com esses veículos de comunicação, né? Uma música que você escuta também é um elemento que você pode usar para constituir o seu argumento, beleza? E tem algumas coisas que são centrais dentro desse processo argumentativo, né? Que é o processo dialógico da linguagem, né? Que um conceito trazido aí por Bakhtin, que já é uma teoria
do discurso, mas que eu trago para vocês tentarem entender um pouquinho o que é o processo argumentativo. Então, a argumentação, ela é uma relação entre índices sociais de valores que constituem o enunciado, compreendido como uma unidade de interação social. Professor, não entendi absolutamente nada. Então, a gente desvela isso aqui. Então, a argumentação, ela está baseada em quê? Em elementos constituintes da sua percepção de mundo, né? Como você percebe o mundo. Quais são as amarras que você traz para essa percepção? Quais são os elementos que você traz para transformar essa opinião em alguma coisa concreta, em alguma coisa que seja inteligível de verdade, né? Em alguma coisa que seja validada. Né? Então, Bakhtin vai falar que o processo dialógico da linguagem, ele é o único processo que realmente promove o quê? Um progresso dentro da história do ser humano. O que é esse dialogismo? É você dialogar, né? O dialogismo é dialogar. É você conversar com outros autores, é você conversar com o diferente, né? Aí entrou um negócio bem legal que eu vi ontem no post, que uma dessas influências digitais aí, não sei o nome dela, ela fez um vídeo dublando as falas da Mariana Ferrer, né? Vocês estão acompanhando o caso da Mariana aí, né? Eu não sei se todos estão acompanhando, mas provavelmente sim, principalmente vocês meninas, né? A Mariana, só para contextualizar, ela sofreu um estupro em Santa Catarina, e no Café de la Musique, e o cara foi absolvido lá como estupro culposo, né? Quando não se há intenção de estuprar. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida, mas enfim, foi o que aconteceu. Aí uma dessas blogueirinhas aí foi lá e fez uma dublagem do vídeo da audiência da Mariana, e ela foi cancelada. Né? Esse é um novo fenômeno também que a internet promove, né? O cancelamento. Acredito eu, pela percepção que eu tenho, que quando você promove esse tipo de ação, né, dessa questão do cancelamento, você tira a possibilidade de construção de um saber que é muito mais significativo, velho. A partir do momento que você tira a oportunidade da pessoa dela aprender, você está tirando a possibilidade de um progresso social, velho. Então imagine você se a gente cancelasse todo mundo que a gente discorda, né? Tá, velho, não gosto de você não, então você não importa para mim, também não gosto de você não... Cara, a gente ia falar com 6, 7 pessoas no máximo em toda a nossa vida. Né? Então, assim, quando a gente está diante do diferente, aí é que o desafio é maior para a gente construir o processo do progresso, né? Da argumentação em si. Né? A argumentação, ela consiste em quê? Em você lidar com o diferente. Se você está argumentando, automaticamente você está tomando uma posição contrária a alguma outra. Né? Então, se você fala que a democratização do acesso ao cinema é importante, automaticamente você já está sendo contra a não democratização do acesso do cinema. Né? Então, todo o discurso, ele está embebido do quê? Da contrariedade de algum outro. Né? Ele está contrariando algum outro. Então, essa é a importância da gente dialogar. Né? Dialogar com tudo. E, principalmente no caso da redação aqui, dialogar com o próprio texto. Né? Então, para você pensar a sua argumentação, o primeiro ponto que você tem que analisar é o seguinte: do que eu discordo? Né? Então, para saber com o que eu concordo, eu tenho que saber do que eu discordo também, para construir a coerência do discurso também. Então, a coerência se dá nesse ponto também. Né? Eu não concordo com isso aqui. Então, beleza. Então, eu vou tentar trazer argumentos que vão de encontro a esse outro aqui, né? Que são contrários a esse daqui. Exatamente, é saber se posicionar e respeitar a opinião do outro. Né? O diálogo, a argumentação consiste nisso. Né? Não é de desqualificar uma fala, obviamente que dentro dos limites também éticos, né, da sociedade. Obviamente, se eu escutar uma fala homofóbica, uma fala machista, uma fala racista, eu tenho que entrar com o pé no peito e falar, meu irmão, não é por aqui não. Né? Mas, para isso, você tem que reconhecer também esses processos de desigualdade, né? E quando eu falo de desigualdade, é da desigualdade discursiva, né? Da contrariedade discursiva. Então, argumentar está centrado nesse processo de posicionamento do autor do texto. Né? Então, a partir desse momento, eu pego a temática da redação e verifico, eu sou a favor ou sou contra isso aqui que está abordando? Não, beleza, sou contra.
Então, o que é essa parada que está abordando aqui é a favor, né? Então, por exemplo, pega o último tema do Enem, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Automaticamente, se eu for contrário, ou se eu for a favor dessa temática, né, da democratização, eu sou contrário a essa manutenção da desigualdade do acesso à cultura no país, né? Então, você pega um lugar que os teatros são extremamente caros, você pega um lugar onde as salas de cinema estão concentradas em grandes capitais, você pega um lugar em que um bilhete do cinema é extremamente caro, não promove o acesso, sei lá, o transporte público também não permite que um trabalhador que saia do trampo, sei lá, 8 horas da noite, pegue uma sessão de cinema às 10 e volte para casa porque não tem transporte público para ele voltar para casa. Então, assim, são vários fatores que estão ligados a essa percepção, né? Então, como é que a gente começa a saber por onde iniciar a argumentação, né? Sabendo o que a gente não quer, né? Então, é aquele velho ditado que tem, né? Eu posso não saber o que eu quero neste momento, mas eu sei o que eu não quero de jeito nenhum, né? Então, aí a gente começa já a pensar. Quando você sabe o que não quer, sabe o que não representa um processo significativo ali para você, automaticamente você já está construindo a sua argumentação. Aí vai ficar mais fácil delimitar os elementos, né, constituintes do processo argumentativo na hora de escrever o texto, beleza? Então, a gente já começa a passar por esse ponto aí. Aí, olha só, eu trouxe aqui a citação e a autoria, que são dois elementos que trazem a argumentação, né? E nesse processo de citação, é interessante que vocês consigam compreender, de fato, a distinção, né? O que é distinguir as vozes do texto. Às vezes, algum aluno traz uma ideia muito sensacional ali no texto, mas a gente consegue perceber que aquela ideia não é dele. Então, deixe claro, isso é conhecimento de mundo, né? Explicite isso no seu texto, tranquilo? Basicamente é isso, só retomando os conceitos da aula passada, né, de maneira muito breve, agora a gente entra, de fato, no que nós vamos falar nesse encontro, a competência número 4, processo de articulação textual, né, a coesão do texto, como essa coesão acontece. A coesão, a gente entende, então, por um processo de amarra discursiva. O que isso significa? Significa como você vai costurar esse texto, né? É o que a professora Inguedori vai chamar de costura, né? Tessitura textual. Então, imaginem que as partes dos textos de vocês sejam retalhos de tecido, né? Sejam tecidos. Imaginem que a introdução é um pedaço de tecido, o desenvolvimento 1 é o outro pedaço de tecido, o desenvolvimento 2 é um outro pedaço, e a conclusão é um outro pedaço de tecido. São elementos distintos, são elementos que não fazem correlação, que não tem correlação estrutural, beleza? Então, eu construí ali a minha introdução, um texto independente, construí os meus desenvolvimentos como textos independentes e construí a minha conclusão como um texto independente, obviamente centrado na mesma temática que é a proposta da redação. Como é que eu vou fazer para promover a interação entre esses elementos do texto, né? A interação entre essas partes de tecido. Aí vem a questão dos operadores argumentativos, dos elementos de coesão, né? Então, a professora Koch vai falar que esses elementos aí, eles promovem uma tessitura textual, né? Promovem a interação entre as partes do texto, né? E a gente vai ter essa interação de algumas maneiras, e é isso que nós vamos ver hoje, né? Seja uma interação por meio de uma retomada, né? Uma progressão referencial, que ela fala, ou então seja uma progressão sequencial, né? A sequência mesmo dos elementos do texto. Então, esses dois tipos de coesão são extremamente importantes para a gente construir um texto com coerência, né? Para eu fazer com que as partes do meu texto tenham sentido quando lidas em conjunto, né? Então, assim, eu posso ter um parágrafo, fazer um parágrafo, ele tem um sentido muito bom, posso fazer um segundo e um terceiro parágrafo com sentidos excelentes, posso fazer um quarto parágrafo com sentido absoluto. Mas quando eu coloco esses parágrafos em correlação, eles passam a não ter tanto sentido quando colocado em um bloco de texto único.
né? Então, o que vai promover esse sentido dentro desse bloco de texto? São os elementos de coesão, ou então, como vocês conhecem, os conectivos, os conectores. São essas pecinhas chaves que vão promover essa interação dentro do texto, beleza? Aí aqui, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, cadê? Deixa eu só pegar aqui. Tá, aqui só tá um conceito que a professora traz, né? Coesão entende-se a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície do texto. Aí outro fator importante, os elementos de coesão em si, a gente consegue identificá-los pela superfície do texto. Professor, o que é a superfície do texto? É quando eu bato o olho no texto e ali eu já tenho os elementos que constituem o processo de coesão do texto, né? Eu consigo olhar o texto e sem nem fazer a leitura de uma parte mais profunda do texto, que é o processo argumentativo, opinativo, a construção do texto em si, eu consigo visualizar já esses elementos, né? Eu consigo ver que no parágrafo de introdução eu tenho um elemento de coesão, eu tenho um operador argumentativo, eu consigo ver que no desenvolvimento 1 eu tenho um elemento de coesão ali, eu consigo ver que no desenvolvimento 2 já dispõe ali dos elementos de coesão, sem sequer ler o texto. Aí eu vou fazer a leitura do texto para saber se esses elementos coesivos que foram colocados dentro do texto estão sendo utilizados de maneira adequada, né? Então, essa competência número 4 do Enem vai avaliar se o candidato consegue colocar esses elementos de coesão de uma forma eficiente na superfície do texto. Então, é uma avaliação superficial do texto. E quando eu falo de superfície, é superfície mesmo. A exemplo do que eu coloquei aqui para vocês, ó. Só terminando aqui, né? Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão, ou seja, que é consequência, né, da coesão, a coesão é explicitamente revelada por meio das marcas linguísticas, índices formais de estrutura da sequência linguística superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Aí, olha só, eu tenho um exemplo. Aqui, ó, eu não preciso ter um texto para identificar esses elementos coesivos, ó. Eu não tenho um texto. Eu tenho aqui texto, um elemento coesivo. Texto, outro elemento coesivo. Abro o parágrafo com elemento coesivo. Tenho mais 2 elementos coesivos dentro do texto. Abro o segundo parágrafo com elemento coesivo. Tenho mais 3 elementos coesivos no texto. Fecho o parágrafo, abro o parágrafo de conclusão e tenho um outro elemento coesivo. Então, quando fala da superfície textual, é exatamente isso daqui que eu estou colocando para vocês, né? São os elementos que, mesmo sem fazer a leitura mais profunda do texto, que vai me garantir os aspectos da coerência, eu consigo estabelecer essa relação de sentido olhando para a superfície do texto para tentar desvelar esses elementos que são o quê? Coesivos, beleza? Então, a coesão está relacionada a esses elementos que são colocados na superfície do texto. Aí, olha só, eu vou falar aqui para vocês agora como essa coesão é construída. Nós temos basicamente 2 tipos de coesão, tá? A coesão referencial e a coesão sequencial. A coesão referencial, ela vai fazer uma correlação com um elemento que é o referente central dentro do texto. Tá? Eu vou começar a apresentar aqui para a gente ir conversando, rapidão. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá? Fica à vontade, senão fico falando aqui igual uma matraca sem parar. Então, olha só. Vou até mandar esses slides aqui para vocês. Isso aqui eu estou usando nas minhas... Aliás, usei nas aulas esse ano aqui. Ficou bem legal esse slide. Eu não sei quem foi para dar os devidos créditos, mas ficou legal. Vou colocar aqui para vocês. É o nome da pessoa, será? Aqui, ó, Luciene Gomes. Professora da Secretaria de Educação aqui de Brasília. Tá? Luciene Gomes é a autora desses slides aqui. Então tá, olha só. Coesão textual. Então a coesão é a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície do textual se interligam, se interconectam por meio de recursos também linguísticos de modo a formar um tecido, né, uma unidade superior à da frase, né? Aí a gente pega também essa questão, professor, uma frase é um texto?
A gente não consegue delimitar uma frase como um texto, porque uma frase ela não tem o quê? Progressão, né? Então, quando a gente fala de um texto com sentido completo, a gente entende o texto como aquele elemento que vai progredir de alguma forma, né? Vai ter um caminho trilhado. E a professora Koch vai chamar isso aí de progressão textual, né? Ela cria esse conceito aí que é utilizado por maioria dos linguistas aí de texto. Tal conexão entre as formas do texto pode acontecer de duas maneiras, né? Por meio da remissão a referentes, que é a coesão referencial, e por sequenciação. Este elemento aqui, ó, de sequenciação, vai ser o que basicamente vai ser avaliado no texto do Enem, tá? Este elemento aqui de coesão referencial, ele vai servir para quê? Para que a gente evite a repetição de um mesmo termo dentro da construção do texto, né? São elementos que fazem parte de uma mesma base semântica e que são dispostos ali no texto para promover, né, um referente central, né? Por exemplo, quando eu falo para vocês aqui, sei lá, vou usar um tema, sei lá, acesso já foi. Inclusão digital no Brasil. De outras maneiras eu posso falar a palavra inclusão? Vamos lá. Me ajudem aí. De que outra maneira eu posso falar a palavra inclusão? Nossa, agora de cabeça aqui, oi. Até deu branco. O que é incluir? Acesso? Acesso. O que mais? Bora, meu povo do Brasil brasileiro. Vamos lá, inclusão. Acesso. Utilização digital no Brasil também? Não, só inclusão primeiro. Tá. Inserção? Inserção. O que mais? Bom, Introdução? introdução. Beleza. O que mais? Integração? Integração. Olha aí. Percebo que quando eu coloco essa primeira palavra aí para vocês, né, inclusão, vocês me veem com um monte de elementos que remetem a essa palavra inclusão. Esse tipo de construção aqui, ó, tem como base qual palavra? A palavra inclusão. Isso daqui é uma coesão referencial, né? Então eu tenho uma palavra aqui como um elemento central, né, um referente, e eu tenho outras palavras que vão remeter a esse elemento central aqui, que é o meu referente. Então, esse tipo de construção aqui é o que a gente conhece como uma coesão referencial. Eu tenho um referente, a partir desse referente eu vou desdobrando outros elementos, beleza? Esse é um tipo de coesão. A gente vai ver aqui mais aprofundadamente aqui. E temos a coesão por sequência. O que remete a vocês a palavra sequência? O que é sequência? Continuação? Continuação. O que mais? Sequenciar é fazer o quê? Segmento, em que sentido? Segmentar é dividir.
talvez não seja muito adequado. Continuação, aí eu vou ajudar aqui. Ordenar, ordenação. O que mais? Progressão pode ser também? Progressão, muito bem. Progressão. Progressão, escrevi errado. E olha só, a professora Koch vai usar exatamente essa questão aqui, ó. Essa nomenclatura aqui, ó. Progressão textual, velho. Progressão, né? Sucessão também, exatamente. Sucessão também. Então, olha só, percebam que vocês, mesmo sem saber o conceito de uma coesão sequencial, vocês já sabem o que é uma sequência do texto, né? E o texto, ele deve ser produzido de uma maneira sequencial. O texto deve ter elementos que constituem a primeira parte, elementos que constituem a segunda parte, elementos que constituem a parte final, a conclusão do texto. E esses elementos aí vão indiciar justamente as amarras dessas ideias do texto, vão costurar essas partes do texto. Então, quando vocês colocam lá na redação, por exemplo, abrindo o primeiro parágrafo de desenvolvimento, em primeira análise, segundo parágrafo, de outra maneira, e no último parágrafo, portanto, vocês conseguem perceber que tem uma progressão do texto? Primeiro eu falo, ó, em primeira análise eu quero falar isso aqui, de outra maneira eu quero falar isso aqui, né? E, portanto, significa que eu vou fazer o que com o meu texto? Quando eu coloco esse portanto? Vai terminar, né? Terminar o texto, velho. Então percebo que esses elementos de coesão sequencial vão promover uma sequência lógica das ideias que estão sendo dispostas no texto, né? Nessa estrutura mais profunda, que é o processo argumentativo. Beleza? Então a gente vai ver aqui, agora de maneira mais aprofundada aí, o que são esses elementos. Beleza? Quem tiver pergunta, quiser participar, fique à vontade. Então tá. A coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. É isso que eu coloquei para vocês. Uma coisa que é importante também de vocês perceberem. Às vezes vocês colocam um determinado elemento como um processo de referenciação, por exemplo, a ideia, ou então, sei lá, a reflexão é um lugar, a reflexão é um momento importante para a mudança social, vírgula, onde o sujeito começa a pensar sobre as questões, lá, 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 onde ele se refere a um lugar, né? E vocês colocam esse elemento aí para fazer essa coesão referencial da reflexão, só que esse referente não aceita esse elemento referencial, né? Então a gente vai ter que perceber como é que essa construção, de fato, tende a acontecer. Por exemplo, Ana Elizabeth gritou. Ela ficava apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Esse ela que faz referência a quem? Ana. Ana Elizabeth, muito bem. Essa menina aqui também vai fazer referência a Ana Elizabeth. Percebam que esses elementos aqui de coesão referencial, eles estão sendo colocados para evitar o quê? O que eu evito quando eu coloco esses elementos aqui? O que eu evito no texto? Repetição. Repetição. Então lá, o avaliador da redação vai perceber exatamente isso, né? Pô, será que o candidato está conseguindo promover essa referenciação de uma maneira mais, como é que se diz, diversificada? Será que ele tem essa consciência morfológica da língua para perceber que determinadas classes de palavras vão atuar aqui como um processo de uma referenciação nominal? Então aqui eu tenho um nome, né, um substantivo próprio. Esse elemento aqui, um pronome pessoal do caso reto, vai substituir esse elemento aqui, né? Então, como é que esse elemento aqui atua a promover essa integração referencial dentro do texto? Né? Então, é exatamente essa a função. Permitir que um processo, ou não permitir que um processo se repita dentro do texto, que uma determinada estrutura se repita dentro do texto.
Então, olha só, todas as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retomar e recuperar as ideias. É bastante frequente o uso de figuras de construção de sintaxe para coesão, como anáforas, catáforas, elipses e as correferências não anafóricas, né, contiguidades e reiterações. O Enem, ele não vai avaliar essa construção anafórica e catafórica. Tá? A gente vai perceber, pelo fato de não ser de comum acordo entre os gramáticos, esses elementos aqui não são penalizados dentro da prova. Tá? E a gente vai ver o que é cada uma dessas aqui agora. Então, a forma referencial como função coesiva pode remeter ao referente que lhe é anterior. A gente chama de uma referência anafórica. Isto é, quando a palavra que eu vou fazer referência já foi citada no texto. Por exemplo, quando eu falo bem assim, o Sistema Único de Saúde é importante para toda a população brasileira. Ponto final. O SUS é a base, sei lá, de uma política social efetiva na área da saúde. Quando eu uso esse o SUS, eu estou me referindo ao Sistema Único de Saúde, né? Então, é um elemento que já é anterior. Então, esse tipo de retomada que eu faço de um elemento que já foi citado é que eu chamo de anáfora. Agora, perceba o seguinte, se eu faço de maneira contrária, eu falo bem assim, o SUS, vírgula, Sistema Único de Saúde, é uma importante ferramenta, lá. Perceba que quando eu coloco o SUS e não tenho nenhum referente anterior, né, para falar o que é o SUS e coloco esse referente de maneira posterior, é o que eu conheço como catáfora. Né? Então, anáfora é um termo que já foi citado, catáfora é um termo que vai ser introduzido no contexto do texto. Beleza? Então, designa-se anáfora, não confundir com a figura de linguagem, mesmo nome, né? O termo ou expressão que em um texto ou discurso faz referência direta ou indireta a um termo anterior. O termo anafórico retoma um termo anterior, total ou parcialmente, de modo que, para compreendê-lo, dependemos de um termo antecedente. Né? Por exemplo, eu falo para vocês aqui o seguinte, nossa, tá muito quente. Tem sentido completo isso que eu acabei de falar para vocês? Tem, né? Sim? Sim. Tá muito quente? Mas e aí, o que tá muito quente? Eu tenho um referente aqui. Eu sei o que é que tá muito quente. Mas qual é o referente que vocês estão pensando? Não tá completo, então. Tá faltando a pessoa aí pra estar quente ou o objeto. Alguma coisa. Falta informação, tá faltando objeto. Quando eu falo assim, tá muito quente, vocês associaram ao quê? Ao clima? Talvez? Ao clima. Ao clima, mas eu tava falando isso aqui, ó. De uma xícara, de uma caneca, que tá cheia de café, então tá quente. Então perceba o seguinte, quando eu falo bem assim, a xícara está muito quente, eu tenho um elemento que eu tô fazendo referência que, ou então eu falo bem assim, estou com uma xícara na mão, ponto. Está muito quente. Eu tenho um elemento para fazer essa referência anterior. Agora, quando eu jogo esse enunciado solto, né, essa informação ela não se completa. Né? Então, eu preciso de um elemento anterior para ter uma informação completa. Eu preciso de um referente. Ou então eu falo bem assim, está muito quente a xícara que está na minha mão. Né? A minha xícara, sei lá. Aí, eu coloco uma situação, mas o meu referente ainda não foi apresentado. Eu apresento de maneira subsequente. Né? Então, esse é o processo de coesão referencial. Eu tenho um elemento que eu vou fazer essa referência, que eu vou fazer esse trabalho de conversa. Beleza? Então, para tentar entender esse termo anafórico, né, esse termo que retoma alguma coisa, eu dependo de um termo antecedente. Né? Por exemplo, quando eu falo o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Esse país vai para frente. Qual é a pergunta que vocês vão fazer aí nesse sentido?
Qual é a pergunta que vocês podem fazer? Qual Que país? país é esse? Qual é o país? Que país é esse? Perceba que eu não tenho um referente para utilizar este pronomezinho aqui, ó. Esse país vai para frente, mas qual é o país que vai para frente? Eu não tenho referência, né? Essa minha construção aqui, ela sintaticamente está eficiente, né? Tem sentido. Sintaticamente ela tem sentido. Mas quando eu paro para fazer uma análise macro desse texto, né, na verdade desse enunciado, eu percebo que esse enunciado está incompleto porque ele não tem um referente. Eu preciso de um referente para que esse enunciado seja completo, né? Então é esse tipo de construção aí que a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever um texto, porque assim, às vezes quando a gente está escrevendo a redação, a gente acha que está tudo certo, velho, né? Pô, eu entendi o que eu estou escrevendo, tá bonito, minha redação tá linda, maravilhosa, cheirosa e perfumada, né? Mas será que quem está lendo o seu texto vai conseguir entender o que você está dizendo ali? Por isso que uma segunda leitura é tão importante, né? Por isso a importância também de vocês fazerem a redação na hora da prova e terem um tempo para revisar depois de fazer a prova, né? Assim, obviamente que também não vai ser tão eficiente quando a gente tem uma distância do que a gente escreve. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente escreve um texto, pelo fato de nós sermos os autores, aquele texto está inteligível, né? Eu consigo entender absolutamente tudo que está naquele texto. Pô, fui eu que escrevi, né? Pessoa melhor do que eu para entender o que eu escrevo, não há. Aí, beleza. Passam-se 2 meses que você escreveu o texto. Isso acontece direto. Vocês vão perceber isso dentro da universidade. Vocês vão pegar os trabalhos, sei lá, quando vocês estiverem no último semestre, vão pegar os trabalhos que vocês fizeram no primeiro semestre. Fala, mas, velho, o que tem a ver isso que eu escrevi? Não tem nada a ver, não tem pé nem não tem cabeça. Essa mesma parada acontece com texto, né? Com qualquer texto. Então, assim, aquele texto que você escreveu inicialmente, que você conseguiu entender, que tinha sentido completo, né? Que você achava que estava arrasando, lindo, cheiroso, bonito, arrumado, quando você faz uma segunda leitura, você começa a encontrar, opa, peraí, velho, o que está acontecendo aqui? Provavelmente isso já aconteceu com vocês diversas vezes, né? Quando o professor entrega uma redação corrigida e você fala bem assim, o professor vai ali explicar, né? Fala bem assim, ó, olha esse elemento que você botou aqui no texto, tem sentido isso aqui que você está falando? Aí você olha o professor assim, abaixa a cabeça e fala bem assim, professor, não tem sentido nenhum, né? Tá tudo errado. Aí a gente começa o processo da reescrita. Por isso é tão importante vocês terem uma estratégia de realização. Exatamente, Fabiana, a gente começa a enxergar o texto com outro ponto de vista. Uma estratégia de realização de prova que permita uma segunda leitura da redação de vocês, né? Então o tempo da hora da prova também é essencial para esse processo. Porra, fiz a redação ali no primeiro momento, terminei minha redação, vou fazer o resto da minha prova, daqui a pouco eu volto para uma segunda leitura do meu texto, né? Aí vocês vão perceber, pô, tá tudo errado. Aí você entra em surto, né? Não, na verdade você não está entrando em surto, está entrando num processo que é muito mais complexo, né? Você está tentando dialogar com o texto, porque a partir daquele momento que aquele texto sai de dentro de você e vai para o papel, ele já não é mais seu, velho. Não é mais você que está ali naquele texto. Ele é seu quando está aqui dentro de você. Quando você coloca ele no papel, ele já ganhou o mundo, véio. E quando ele ganha o mundo, aí você vai dialogar com você. Parece loucura, né? Parece coisa de maluco. Você vai... A pessoa está falando que eu vou conversar comigo mesmo. Você vai conversar com o seu outro eu, né? Então a gente pode entrar até no momento de terapia, né? Ali dentro da hora da redação. Você vai olhar a redação, você vai conversar com aquele cara ali, pô, isso aqui que esse cara tá falando tá coerente, tá coeso, tá legal. Não, ó, você tá falando besteira, velho. Vamos pensar por outro lado, aí você começa a conversar com você mesmo. Professor Edson, quer falar alguma coisa? O mais interessante, quando nós falamos essa parte de você pegar e escrever o texto e deixar para outro dia ou guardar, você pode analisar essa situação. Ou você vê lá que a quantia que nós evoluímos, né? Então, você pode fazer o teste. Hoje você escreveu um texto, uma redação, e guardá-la, né? E lá no final da semana que vem, na outra, você pegar e reler ela para você ver a quantia que você vai mudar o seu ponto de vista e analisar o que você vai falar, o que eu coloquei aqui, o que eu posso mudar nesse parágrafo, na introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão. A hora que o professor estava colocando, eu estava rindo, né? Eu trabalho na faculdade, assim, eu lembrando assim,
quando nós pegávamos o relatório de estágio, e colocava lá, quando entregava lá, aparecia, nossa, tá perfeito, mil maravilhas lá, bem formatado. Quando chega no final de um ano, no outro, quando ia arrumar tudo, tá tudo dentro das pastas, para encadernar, fala, Jesus, o que é isso? Exatamente isso. Aí a gente pode até relembrar Heráclito, né? Fala assim, velho, o rio não é o mesmo e nem o sujeito é o mesmo. Né? Então aquele texto que você escreveu já não é mais o mesmo que você tinha ideia. Quando você pensa em alguma coisa e coloca ela para fora, já não é mais a mesma ideia que você pensou, já é outra. Né? Já está em interação com o mundo. Quando você pensa e traz esses outros conhecimentos, já está em interação, né? Que é o processo do diálogo lá que o Bakhtin vai falar, né? O dialogismo. Já está em interação com o mundo e por meio dessa interação, né, sócio-discursiva, aquele texto já ganha uma outra unidade de sentido. Né? Então, quando você lê o próprio texto ali, quando você escreveu, era uma unidade de sentido. Quando você relê o texto, já é um outro processo de sentido. Né? Por isso que a gente vai alterar, por isso que a gente vai reescrever, por isso que a gente vai refazer, mudar alguma coisa, alterar, né? Enfim. Tá. Aí vamos aqui para vocês entenderem esse processo anafórico de maneira mais completa, né? Vou colocar aqui porque senão não vai dar. Tá. Só para mostrar para vocês como a anáfora é construída, ó. João está doente, viu na semana passada, né? Aqui, ó, esse o se refere a João. Ele é um termo de retomada, né? Ana comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. O animal se refere ao cão. Perceba que ele retoma um elemento anterior. Aqui é a mesma coisa, ó, com as orações adjetivas restritivas, né? Aí vocês perguntam lá pra gente na hora das aulas de análise sintática: professor, onde é que eu vou usar essas orações subordinadas na minha vida? Não servem para nada, vocês ficam complicando a nossa vida com essas orações subordinadas, substantivo, objetivo, direto, reduzida de infinitivo, né? Isso aí não vai servir para nada. Ou então essas orações subordinadas adjetivas, também as adverbiais servem para muita coisa. E a gente começa a perceber que aqui, ó, dentro dessa estruturação aqui, esse termo aqui vai retomar um termo anterior, né? Então, quando eu falo assim, um cantor que ganhou o prêmio não compareceu, esse que aqui está fazendo o processo de retomada de um elemento anterior, né? Esse pronome relativo está retomando o cantor que ganhou o prêmio, beleza? Essa oração aqui, ó, que ganhou o prêmio, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. A oração principal aqui é qual? O cantor não compareceu, beleza? Então, esse tipo de construção aqui é o que vai fazer com que o texto de vocês se torne um pouco mais complexo, né? Evita da gente construir uma sentença do tipo: o cantor não compareceu, o cantor ganhou o prêmio. Perceba como seria muito mais segmentada essas ideias, né? Essas orações seriam muito mais pobres, né? Então, essa é a ideia de vocês escreverem, né? Terem uma escrita um pouco mais complexa. Ter consciência morfossintática da língua permite que vocês façam esse tipo de construção aqui, beleza? Aí aqui, ó, nós temos elementos catafóricos, né? Olha só, a irmã olhou e disse: João, estás com o ar cansado. Perceba que esse o aqui remete a um elemento que ainda não foi citado dentro do texto, né? Quem é esse elemento o aqui? O João. Então, dentro da coesão catafórica, né, da coesão referencial catafórica, a catáfora vai fazer com que o elemento apresentado no enunciado central seja colocado posteriormente, né? Então, a irmã olhou e disse, olhou o João. Apresenta o elemento de maneira posterior. Beleza? Então, aqui, ó, os nomes próprios mais utilizados na língua portuguesa são estes: João, Maria e José, né? Estes aqui eu utilizo para apresentar os elementos. Aí fala desse professor: e se João, Maria e José já tivesse sido apresentado no texto? Eu vou utilizar esses, né? Aí vem a grande dúvida de vocês também, né? Que sempre chega: quando utilizar o este e quando utilizar o esse, né? Então tá aqui, ó, este e esse. Vamos desvendar esse mistério agora. Ó, ali fala: os nomes mais comuns em Portugal
são estes: João, Maria e José. Perceba que eu utilizo estes, vou colocar até aqui em caps lock. Estes, aí eu vou colocar aqui, ó, elementos não citados no texto. Beleza? Então eu vou utilizar estes quando os elementos ainda não tiverem sido citados no texto. Aí eu coloco, os nomes mais comuns em Portugal são estes: João, Maria e José. E se esses nomes já tivessem sido citados? Eu coloco então aqui, ó, João, Maria e José, vírgula, esses são os nomes mais comuns em Portugal. Aí eu coloco aqui, vou até colocar aqui, ó, caps lock também, esses elementos já citados no texto. Então essa é a maneira que vocês vão utilizar os pronomes esse e estes, né? Isso aí vale para disso e disto também, a mesma coisa, tá? Então estes quando os elementos não foram citados no texto, e esses para elementos já citados no texto, beleza? Então esses são os nomes mais comuns em Portugal. Estes são os nomes mais comuns em Portugal, beleza? Essa é a maneira que vocês vão utilizar esses pronomezinhos aí. Tá, então vamos voltar aqui. Olha só como é que isso aí vai aparecer dentro do texto. Coesão referencial, tá? Arthur Antunes de Coimbra, aí aqui é o nosso referente central, tá? Arthur Antunes de Coimbra. É o maior nome da história do Flamengo. Desde a infância passada, no subúrbio carioca, o jovem Zico, ó, retomando esse carinha aqui, ó, já se revelava um talento em comum para o futebol. Só havia um problema: o galinho de Quintino, mais uma vez se retomando aqui, era um tanto franzino para um esporte que cada vez mais exigia preparo físico. A saída foi submetê-lo. Olha só, um pronome oblíquo aqui, ó, fazendo a retomada desse carinha aqui, ó, a uma intensa bateria de exercícios que o tornaram, ó, pronomezinho oblíquo também retomando, que tornaram Arthur Antunes Coimbra um jogador completo, corpo e mente integrados. Daí para que ele, Arthur Antunes Coimbra, se tornasse o grande ídolo que todos conhecemos. Foi apenas um passo. Então perceba o seguinte: olha a riqueza de retomada nesse texto. Ele não repete esse elemento aqui, ó, de maneira alguma. Então, quando vocês vão produzir um texto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Pegar as palavras-chave do texto e fazer igual nós fizemos aqui, ó. Nós fizemos isso aqui, ó. Quando eu perguntei para vocês o que vinha à cabeça de vocês quando a gente falava a palavra inclusão e vocês colocaram acesso, inserção, introdução, integração, isso é a mesma coisa que o texto colocou aqui, ó, quando a gente se refere ao Arthur Antunes Coimbra, né? Eu coloco esses elementos aqui, ó, por exemplo, eu poderia substituir, claro que eu não poderia substituir inclusão digital aqui porque não está no contexto, mas se fosse o caso que desse referente ser inclusão, esses elementos seriam substituídos pelo quê? Por isso aqui, ó, acesso, inserção, introdução, integração, ela, essa. Então eu consigo retomar esse elemento de maneira efetiva, beleza? Aí olha só, por mais de uma década, o craque colecionou títulos e alegrias para o seu clube, né? Sua única frustração, no entanto, foi nunca ter sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Mesmo assim, as glórias conquistadas pelo campeão do mundo de 1981
superaram de longe as decepções. Zico ainda atuou como jogador pela Udinese, da Itália, e pelo Kashima Antlers, do Japão. Como técnico, coordenou aqui, ó, tá marcando o 8 aqui, por quê? Porque tá fazendo uma questão de referência por meio da elipse, né? Eu estou aqui subtraindo, tirando o sujeito, né, que está aqui elíptico, e por meio dessa elipse eu promovo essa coesão referencial. Então, ele coordenou a seleção japonesa, o Fenerbahçe da Turquia, e atualmente ele comanda o CSKA de Moscou. Então, perceba que eu tenho várias maneiras de fazer essa retomada anafórica, beleza? Então, essa retomada referencial. Aqui, ó. Voltando-nos apenas às referências feitas por Zico, no texto podemos apontar, ó, o uso do nome completo, que é o número 1, um apelido, epíteto, né? Isto é, um substantivo adjetivo de expressão qualifica um dado nome, pronomes que são utilizados, hiperônimo, né? Quando o termo que tem um significado mais genérico, dado cultural, repetição, elipse. Então, tenho várias maneiras de fazer essa retomada do elemento anterior. Olha só, eu gosto muito de utilizar essa questão dos hiperônimos quando a gente trabalha com essa questão de coesão referencial, né? Então, aqui, ó, nós temos hiperônimos e hipônimos. Né? Os hiperônimos atuam como os elementos superiores. Por exemplo, a gente pode ligar essa questão dos hiperônimos lá para aquele conceito biológico, né? Da classificação, né? Aquela frasezinha para decorar as paradas, que é aquela reficofage, né? Reino, filo, lá, barará, barará, e por aí vai. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de hiperônimo, eu falo animal. Aí, dentro desse hiperônimo animal, eu vou falar cachorro. Aí, dentro de cachorro, eu vou falar pug. Ou então, vou falar poodle. Ou então, vou falar manga chupada, aqueles cachorrinhos da rua, bonito, sabe? Adoro aqueles cachorrinhos. Manguinha. Vou colocar aqui, ó, manguinha. Ou então, vou também falar do madruguinho, o cachorro do seu Madruga. Adoro madruguinha. Ou Satanás, né, para quem assiste Chaves. Salsicha. Eu escrever salsicha. Eu não sei se é assim que escreve, mas tudo bem. Eu não sei escrever salsicha, isso é verdade. Olha só. Perceba o seguinte. Quando eu falo animal, animal é uma categoria mais ampla, né? É uma categoria superior. Quando eu coloco cachorro, cachorro é um animal. Quando eu coloco pug, poodle, manguinha, madruguinha, salsicha, são tipos de cachorro. Então perceba que eu só vou fazendo a gradação, né? Então tem um elemento que é superior, tem um elemento que é mais embaixo, tem um outro elemento que é mais embaixo, tem outro elemento que é mais... e por aí vai. Isso é o que a gente conhece como hiperônimo. Então significa que animal é um hiperônimo de cachorro, que é um hiperônimo de pug, poodle, manguinha, madruguinha e salsicha. Beleza? Aí, para a gente saber o que são os hipônimos, a gente inverte a pirâmide, né? Se animal aqui é um hiperônimo, os hipônimos são os elementos que estão abaixo de animal. Então, o cachorro é um hipônimo, animal é um hiperônimo. Pug é um hipônimo. Aí, aqui no caso, o cachorro vai ser o quê? De pug? Um hiperônimo, beleza? Porque está acima. Então, o cachorro é um hipônimo de animal e pug é um hipônimo de cachorro, que é o hiperônimo de pug. Então, a gente vai fazer a inversão dessa pirâmide. Então, esse tipo de construção que eu acho genial. Por quê? Porque traz uma ideia, um processo de diversificação dos elementos do texto. A gente não fica repetindo os elementos e traz uma construção que é mais assertiva. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de ferramentas de comunicação, o que eu posso citar aqui como ferramenta de comunicação? Vamos lá, me ajudem. Ferramenta de comunicação.
Vamos lá, me ajudem. O que é uma ferramenta de comunicação? O WhatsApp? WhatsApp. Mais. Mensagem. Mensagem. Um jornal aqui que a Fabiana falou. Sobre colocou escrita. Jornal. O que mais? Carta. Carta. A fala também, não é? Cartaz. Com certeza. Fala. Gesto. Nossa, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Gesto. Aí a gente pode colocar, sei lá, telefone. O que mais? Desenho. Desenho. O que mais? Enfim. Rádio. Legal. Então, olha só. Perceba o seguinte. Quando eu falo ferramenta de comunicação e vocês me colocam esse tanto de elemento aqui, ó, ferramenta de comunicação vai ser o meu hiperônimo, né? E todos os elementos que vêm subsequentes são hipônimos desse elemento aqui neste contexto, tá? Que fique claro, neste contexto são os hipônimos aqui de ferramenta de comunicação. Aí, por exemplo, eu coloco aqui telefone como hiperônimo. Aí o que eu posso ter como hipônimo de telefone aqui? Celular? Pode ser celular? Celular, mensagem, mais. Aí eu posso colocar aqui, ó, redes sociais. Que mais? Telefonema? Telefonema, né? Ligação. E por aí vai, né? A gente pode colocar outros elementos aqui. Então percebo que essa áudio, legal, áudio também. Então percebo que a gente vai começando a construir um processo diversificado para nos referirmos a um elemento, né? Então, por exemplo, quando a gente também lá no Enem vai trabalhar com, sei lá, a gente falou sobre o controle de dados do usuário na internet. A gente poderia falar 1 milhão de outras coisas acerca desse controle de dados do usuário da internet. Então, esse tipo de construção aqui é extremamente importante. Por isso, a necessidade de vocês, quando pegarem o tema da redação, peguem todas as palavras que estão no tema da redação e façam esse tipo de construção. Por quê? Vai ficar mais fácil de vocês fazerem essa relação referencial durante o texto inteiro. Então, assim, cinema. Quando eu falo aqui, ó, cinema, palavras que estão relacionadas ao cinema. Eu posso falar telona, o que mais? Telinha, posso falar o que mais? Filme, o que mais? Atração. Aí cadeira já foge um pouco, né? Porque, sei lá, cadeira é mais genérico. Atração cinematográfica. Com produção audiovisual. Sim, pode colocar. Então eu coloco lá, sei lá, um romance policial. Eu coloco película. Enfim, posso colocar inúmeros elementos aqui para me referir ao cinema. Então, vocês poderiam ter utilizado todas essas palavras-chave aqui, ó, dentro da redação do tema do ano passado. Por isso a importância de vocês reconhecerem essa relação de hiperonímia e de hiponímia, né? Então, pega o elemento central e vai dissecando ele. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Isso aqui... Coesão sequencial, então, né? A gente vai começar hoje, não sei se vai dar tempo de terminar, tá? Mas vamos lá.
Um texto não é um amontoado de frases, essas se conectam por meio de mecanismos que garantem o fluxo da informação e continuidade do texto. Foi o que eu perguntei lá para vocês, né? Quando eu falo a palavra sequência, o que vem à cabeça de vocês? Vocês colocaram a ordem, sei lá, eu já esqueci. Mas vocês colocaram elementos que iniciavam a ordenação do texto, né? A coesão sequencial é, assim, a argamassa do texto, né? Criando os pontos de junção que garantem justamente que o texto não seja uma sucessão descontínua de frases, né? Fazendo o quê? A costura, a amarra do texto, né? Então, eu vou colocando os elementos de maneira a retomar o elemento anterior para fazer com que o elemento anterior faça referência ao elemento que vem logo na sequência, né? Então, a coesão sequencial é exatamente isso. É isso que vai ser avaliado de vocês, avaliado em vocês na hora da prova, beleza? Então, a coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão do texto, de maneira as flexões de tempo e do modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial no texto, né? Então, a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Vamos aqui na redação do Enem? Eu acho que fica mais fácil da gente ver. Eu até separei aqui algumas já pra gente. Como é que essa sequência aparece? Vai aparecer dessa mesma maneira aqui, ó. Isso daqui é uma progressão sequencial, beleza? Aqui, ó. Isso daqui é uma progressão sequencial. Deixa eu só carregar aqui. Tá, beleza, que já foi, ó. Essa redação aqui é bem legal. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos, não transmitiu a nenhuma criatura legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse a acertar sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso o quê? Com isso aqui, ó. Surge a problemática do preconceito religioso, tarará, tarará, tarará. Perceba que esse elemento aqui retoma o elemento anterior, né? Então está promovendo aqui uma conversa dessa parte do texto aqui com esta outra parte do texto, beleza? Esse elemento aqui que promove isso. Aí olha só, é indubitável que a questão constitucional e sua aplicação esteja entre as causas do problema, né? Qual é o problema? Isso aqui, ó. Cadê a realidade pode ser insuficiência de leis, ó. Se é a questão constitucional, só pode ser a insuficiência de leis. Então, perceba que aqui, ó, ele utilizou palavras do mesmo campo semântico para fazer essa construção, beleza? Então, conforme Aristóteles, a poética deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, ou seja, de mesmo modo, é possível, ou seja, assim como é possível perceber que no Brasil a perseguição religiosa rompe essa harmonia, haja vista que, né, visto que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, no qual todos devem ser tratados igualmente, muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Segundo pesquisa, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação. Aí vem aqui a ideia, ó. Lenta mudança de mentalidade social. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, qual linha de pensamento? Que o fato social é uma maneira coletiva de agir e pensar. Observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo, uma vez que olha só, aí trouxe o Durkheim igual lá naquele texto do Zico, né? Em vez de citar aqui novamente o Emile Durkheim, o que essa pessoa faz? Vem aqui e fala o sociólogo, beleza? Então isso aqui seria o hiperônimo e Durkheim o hipônimo de sociólogo, visto que ele é um sociólogo e não um sociólogo é um Durkheim, beleza? Então isso aqui é o hiperônimo, isso aqui é o hipônimo desse hiperônimo. Uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim,
né? Aqui, ó, mais uma parada promovendo a progressão do texto, ou seja, dessa forma, a continuação do pensamento da inferioridade religiosa, transmitido de geração em geração, funciona como uma base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Infere-se, portanto, aí aqui, ó, conclusão, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, né, aí vem refletindo sobre essa tese aqui, ó. Cabe ao governo federal construir, darará, e vem a proposta de intervenção. Aí vamos aqui para uma segunda redação que aí já altera a maneira de avaliação do Enem. Olha só, percebem que aqui, na abertura do parágrafo, tanto do parágrafo de conclusão quanto dos parágrafos de desenvolvimento, não há presença de conector, né? Neste Enem aqui, que é do ano de 2016, não era obrigatória a presença de conectores interparagrafais, né? Entre um parágrafo e outro. A partir do ano de 2017, torna-se então obrigatória a presença desses elementos de conexão. Aí, olhem a diferença, vejam a diferença da construção dessa redação aqui, né, que foi uma nota 1000 no ano de 2016, para uma nota 1000 no ano de 2017, no ano de 2018, com referência a esses elementos da superfície do texto, né, esses elementos articuladores. Ó, que eu falei para vocês, eu não preciso nem ler o texto para ver a presença desses elementos. Olha aqui no parágrafo, ele já abre com isso. Ó. Olha só, aqui tem um consoante, né, conforme, tem outro, logo, tem outro, o que mais? Outro sim, no entanto, ó, não tô lendo o texto, só tô vendo se tem os elementos que marcam, ó. Assim. Portanto, a fim de, o que mais? Por conseguinte, desse modo. Isso daqui é a superfície do texto, são os elementos da superfície. Olha a avaliação da redação no ano de 2018, acho que é isso aqui. 2018. Aí olha só, primeiro parágrafo. Em primeiro lugar, percebam que tem que abrir com um conector já o parágrafo. Em primeiro lugar, de acordo com, já que, mas também, não só, então não somente, assim. Olha o tanto de elemento coesivo que esse candidato coloca no texto. Segundo parágrafo, já abre com elemento coesivo também, ó. Por conseguinte, você vai fechar os olhos para em um episódio, tá. Por exemplo, né? É um elemento de coesão também. Paralelamente, um elemento de retomada. Esse, logo, conclusão. Portanto, cadê? Tem que ter um outro aqui no meio também. Crie por meio de funcionamentos inteligentes, ferramentas que buscam da mesma forma, né? Então percebam o seguinte, assim, ó, somente assim. Perceba que o Enem vai trabalhar justamente olhando aqui na competência número 4 se o candidato colocou esses elementos de coesão. A gente vai perceber isso aqui, ó, em outra redação. Ó. Primeiramente, cadê? Isso acontece dessa forma. Em segundo lugar, conforme ocorre tal preconceito por meio de influência, cidadão dentro do contexto da internet, o usuário, isso aqui é um operador argumentativo, tá? Aqui evidencia-se, portanto, aí aqui, com o intuito de amenizar o Congresso, de formular, por meio de, as escolas em parceria devem, por intermédio, feito isso, aí ele vem aqui e coloca um conector também. Por que aqui não tem o conector conclusivo? Porque não é obrigatório vocês colocarem conectores em todos os parágrafos, mas no mínimo em 2, né?
dois conectores interparagrafais, ou seja, para conectar um parágrafo e outro, e um conector intraparagrafal dentro de cada parágrafo. Se você fez isso e não houve erro dentro dessa utilização, você tem 200 na competência número 4. Então, olha só, o moleque ele coloca aqui, primeiramente, em segundo lugar, então ele já tem dois conectores entre os parágrafos, né? E ele tem aqui, ó, dentro desse parágrafo, ele tem um conector já, e dentro desse parágrafo aqui ele tem um conector. Aí aqui dentro desse parágrafo ele tem um conector. Aqui dentro do parágrafo de introdução, ele tem um conector. Então ele atinge o objetivo, né? Tem conector dentro de todos os parágrafos e tem dois conectores entre os parágrafos. Isso é o que é suficiente para você tirar 200 na competência número 4. Obviamente que não errando a maneira de utilizar. Então, olha só, nesse terceiro texto aqui, ó, já vejo o primeiro conector. Segundo conector em um parágrafo só. É importante ressaltar em primeiro plano, aqui um conector entre os parágrafos já. Aí aqui, limitando assim, já tenho. Em meio a isso, já tenho um conector. Sob esse âmbito, já tenho um conector. Aqui, ó, cabe ressaltar em segundo plano, um conector. Essa já tem um operador argumentativo. Nesse âmbito, já tem um conector. Partindo desse pressuposto, já tem um conector. Tá, beleza. Aí aqui, conclusão, infere-se, portanto, já tem um conector. Dessa forma, já tem um conector. Então, isso daqui é o que ele coloca como a superfície do texto, que está bem aqui, ó, pra gente, ó. É isso daqui, ó. Então, se o candidato consegue fazer isso aqui que está nessa superfície do texto, ele já tem 200 na competência número 4. Beleza? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa mais importante para a gente falar. Eu já dei o nosso horário, já passei até 5 minutos do nosso horário, vou deixar vocês almoçarem. Eu acho que já foi tudo aqui, né? Eu acho importante vocês fazerem leitura dessas redações, tá? Ressalto mais uma vez, vou até colocar aqui os links no chat para vocês. É importante que vocês façam. Eu não vou colocar dessa segunda aqui, porque não cabe mais para a nossa avaliação. Eu vou colocar aqui para vocês. Façam a leitura dessas redações nota 1000, né? Vejam a estrutura, vejam como os candidatos colocam esses elementos no texto. É importante que vocês tenham contato com esses textos para que vocês internalizem a estrutura. Beleza? Senhoras e senhores, perguntas, dúvidas, questionamentos? Alguém quer fazer alguma ponderação, colocação? A gente vai voltar nessa análise aqui e a gente vai colocar a mão na massa na semana que vem, tá? Eu vou passar um tema de redação para vocês para a gente visualizar como é que já está esse processo em vocês. Tá? Eu vou postar o tema de redação e vou passar um e-mail para vocês mandarem essa proposta para mim. Tranquilo? Perguntas, dúvidas, questionamentos, ponderações finais? Nenhuma, não. Agora eu entendi por que nas redações o professor sempre coloca falta coesão no texto. Nunca coloquei esses negócios. Nunca colocou? Nossa. Agora faz sentido mesmo, mas é isso. É isso. Olha só, essa receita, né, essa superfície do texto do Enem é meio que uma receita de bolo, velho. Não tem para onde correr. Então você bota um conector ali e bota um dentro do parágrafo. Bota um abrindo, bota um fechando. O que eu aconselho sempre a vocês fazerem? Sempre iniciem os períodos dos parágrafos com o conector, velho. Né? Seja um elemento de referência, seja um elemento de sequencialização. Né? Então, sempre abram os períodos do texto com o conector. Né? Se você vai abrir o período do texto no início do parágrafo, conector sequencial. Se você vai colocar dentro do parágrafo, tenta colocar um conector de referência, ou então de sequência dentro do texto, e a gente vai ver isso aí na prática, quando eu passar o tema, aí eu vou corrigir os textos de vocês, e vou dar esse feedback, pontual, para todos vocês. Beleza? Professor Edson, quer fazer alguma consideração final, para a gente se despedir? Essa parte ali da coesão, coerência, bem bacana, né?
também, assim, a única coisa a ponderação que eu ia fazer é o seguinte, nessa parte do fechamento, da conclusão ali, eu, assim, eu recomendo, assim, usar o portanto deslocado, porque o portanto no início da frase está bem manjado, não é que ele é errado você usar no início. Por exemplo, você pode iniciar a frase com a palavra e daí você deslocar o portanto. Um exemplo, né? Vamos isso. Olha essa parte aqui, olha o portanto deslocado como ele usou. Então, assim, ele dá um enriquecimento maior, né, na sua redação, né? Então, ele usou portanto deslocado, né? Se não me falha a memória, do 2017 aqui, no 2017 ele começou, portanto, no início. Se ele tivesse usado ali o portanto deslocado, seria melhor ainda, né? O portanto deslocado, usasse ali depois depois da próxima vírgula, antes de medidas, né? Então seria mais bacana, né? Então, um conselho que eu dou, né? Beleza. Isso é interessante porque é o seguinte, os candidatos também têm a falsa impressão que se não errarem nenhum aspecto gramatical, nenhum aspecto, né, quando eu falo gramatical é de sintaxe, né, de concordância, nenhum aspecto de registro, seja de escrita, enfim, vão tirar 200 na competência número 1. Não, a competência número 1 também vai analisar se o candidato consegue fazer isso aqui, ó, inversão dos elementos, né, se o candidato consegue deslocar as orações, consegue fazer uma sintaxe um pouco mais complexa. Então, isso que o professor Edson colocou é extremamente importante. Isso aí a gente vai ver na hora da prática. Eu acho que eu estou mais ansioso pela prática do que pela teoria, né? Porque só está vendo teoria até agora. Quando a gente começar a prática, eu acho que vai ficar mais fluente. O que eu queria pedir para vocês também? Eu vou verificar quais são os alunos que realmente estão participando da aula, porque eu quero dar prioridade para vocês que estão aqui em sala mesmo, né? Nessa questão da atenção, da correção do texto. Por quê? Nós temos lá no grupo hoje cerca de 100 e poucos alunos. Eu não consigo corrigir 100 redações, até porque eu tenho outras demandas de correção, enfim, eu estou dentro de sala, eu não consigo dar atenção a todos. Mas como nós somos poucos aqui na sala, acredito eu que eu vou conseguir fazer essa orientação mais precisa, né? Porque são poucos, eu vou conseguir corrigir esse texto aí durante a semana. Então eu vou tentar fazer isso com vocês a partir da semana, eu vou passar uma lista lá no grupo, para vocês colocarem um e-mail. Por quê? Porque a partir da semana que vem eu já coloco um e-mail de vocês aqui na sala de aula, para eu não ter que ficar aceitando ninguém, né? Então já entrou, tá todo mundo com o link, todo mundo autorizado, e a gente começa a aula de maneira mais fluente, tá? E também para saber quais são os alunos que estão participando, para que eu possa dar essa atenção mais necessária, específica, tá bom? Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Eu sei que já está afunilando, menos pessoas ficam até o final, e isso já é natural, já era o esperado mesmo, mas acredito que nós vamos fazer um trabalho legal, né? Estamos fazendo uma coisa que seja proveitosa e que pode ajudá-los mais para frente, tá bom? Então, professor Edson, muito obrigado a todos vocês, Fabiana, Débora, deixa eu ver quem está aqui para eu falar de um por um. Ana, Débora, professor Edson, Emanuele, Fabiana Ferreira, Henrique, Kathleen, Mariane, Raquel e Taina. Muito obrigado a todos vocês, fiquem bem, bom final de semana, bom descanso, tá? Se divirtam, façam alguma coisa prazerosa, importante, tá bom? E fiquem bem, a gente se vê na semana que vem. Na semana que vem eu tenho 2 convidados aqui para a nossa aula de proposta de intervenção, então vou trazer mais 2 professores de língua portuguesa aí para trocar essa ideia com vocês. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos vocês, um beijo, fiquem bem, com saúde, tá bom? E é isso. Até mais, cara.